No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 22, o profeta Samuel é orientado por Deus a ouvir a voz do povo e a atender o seu clamor, o seu pedido. O que o povo estava pedindo? O povo estava pedindo um rei. E dessa forma estavam rejeitando o próprio Deus, porque Deus governava o seu povo através de juízes. E até então o governo de Deus era sobre o povo através dos juízes, que ele mesmo recebia, instaurava, não é? E orientava. Os juízes erravam? Sim, eles erravam, como todos os homens erram, inclusive reis. Mas, pelo menos, diferente da monarquia, quem mandava era Deus e não o rei. E aí, o povo não queria mais esse modelo de governo que se chama teocracia. O povo queria agora a monarquia, porque eles tinham inveja dos outros povos. Estou falando do povo de Israel, o povo que Deus criou para ser o seu povo. Aí esse povo pede um rei. E Samuel, que era profeta, um representante de Deus, atende a voz do povo. Mas por que ele atendeu? Ele atendeu porque Deus mandou atender. O verso 22 do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel diz exatamente isso. Deus disse para Samuel: atende a voz do povo, faz o que eles querem. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, é isso que vocês querem, é isso que vocês terão, mas depois não reclamem. Às vezes a gente quer alguma coisa que não é o que Deus quer. E às vezes Deus permite aquilo que a gente quer para nos ensinar algumas lições. Às vezes Deus nos dá o que nós pedimos, não porque Ele se agrada do nosso pedido, mas para a gente entender que é melhor pedir o que queremos de acordo com a vontade de Deus do que com a nossa própria vontade, porque nós erramos, Deus não erra. Eu aprendo com esse texto que às vezes Deus nos dá o que a gente quer, mas não necessariamente o que Ele quer para nós. E quando Ele faz isso, Ele faz com a lição, Ele faz com a intenção de nos dar uma lição, de nos fazer entender que seria sido melhor se a gente tivesse buscado e seguido a vontade dEle em detrimento da nossa. Como tem sido a sua vida? Você tem caminhado, vivido de acordo com a vontade de Deus? Ou você pede para Deus as coisas do seu jeito, sem considerar, colocar nas suas orações aquela expressão que Jesus ensinou, que seja feita a sua vontade? Quero convidar você a refletir nessa manhã a respeito da minha vontade e da vontade de Deus. Serve para mim e serve para você. Estou fazendo a minha caminhada matinal. Eu chamo esse momento de reflexão, de caminhada de fé. Tanto caminho para cuidar do meu corpo, quanto caminho com Deus. Eu estou sozinho aqui na estrada, e aqui eu medito na palavra de Deus, aqui eu oro, aqui eu ouço a voz de Deus. Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia maravilhoso, a bênção do Senhor sobre a sua vida, e que nas suas necessidades você sempre coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. O povo de Israel pagou caro, porque Saul não era um rei segundo o coração de Deus. O rei segundo o coração de Deus veio depois, no tempo de Deus, quando Deus quis, que foi Davi. E ainda assim o povo sofreu. Mas quando o rei é segundo o coração de Deus, Deus assume até mesmo os erros que ele comete. Porque Deus tem o controle e Deus tem um propósito em cada coisa. O povo pediu Saul, escolheu Saul, Deus deu Saul, mas aquela não era a vontade de Deus, era uma permissão de Deus. E lá na frente o povo entendeu isso, mas entendeu a duras penas. Deus te abençoe, que não aconteça com a gente. Um bom dia. Pastor Antônio Ramos, pastor da Igreja Congregacional aqui em Passa Três, na cidade de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro, mandando para você essa meditação para abençoar você nessa manhã.